Glória a Deus, a paz do Senhor, meus irmãos, muito boa noite. Por favor, tome o vosso assento. Quero agradecer ao Espírito Santo de Deus, nosso querido Espírito Santo. O culto é dirigido por Ele, para a glória do Senhor Jesus. É Ele que usa, Ele que faz o que quer. Ele tem total liberdade entre nós. Agradecer ao nosso pastor Joel, pela oportunidade de falar da palavra de Deus. Quer ir rápido? Vá sozinho. Quer ir longe? Nós vamos juntos, porque a pressa é inimiga da perfeição. Abre a sua Bíblia no nosso tema central, depois nós vamos para o nosso versículo, Eclesiastes 4 e versículo 12. Eclesiastes 4 e 12. Diz assim: se alguém quiser prevalecer contra os dois lhe resistirão. O cordão de 3 cordas não se rebenta com facilidade. Amém. Estamos em outubro, o mês rosa, né? Que novembro é o mês azul. Mês rosa, outubro. Estamos em outubro e nós estamos começando hoje, como o pastor disse, sobre estratégias. O nosso texto está na sua apostila, se você tem a sua apostila, na página 22. E o nosso texto central, irmãos, é o capítulo 22 de Jó. Jó 22, eu sei que está na sua apostila, mas se você quiser abrir sua Bíblia, tudo bem. Jó 22 e o versículo 28. Interessante que quem escreveu, quem fala nesse capítulo de Jó 22 é o Elifaz. Lembra do Elifaz? Um dos 3 amigos de Jó, vocês podem chamar aquele de amigo. E do versículo 21, desde o versículo 1, o Elifaz, ele condena Jó por tudo. Porque você tomou da viúva, porque você tomou do órfão, porque você fez isso, porque você fez aquilo. Chega no versículo que nós vamos meditar hoje, versículo 28, olha o que ele fala para Jó. Lembra que ele faz? Aparece lá em Gênesis 36, possivelmente descendente de Esaú, e pode ir lá ser alguma coisa que presta, né? O versículo 28 de Jó 22 diz: determinando tu algum negócio, ser-te-á firme, e a luz brilhará em teus caminhos. Plural, não caminho, porque nós devemos ter vários planos, não um plano. Bem, estamos falando, já ouvimos sobre princípios, valores, propósitos dentro da palavra de Deus, e hoje nós vamos falar sobre estratégia. Mas o que é estratégia? Eu gosto muito de definir as palavras, para mim, pessoalmente, porque algumas vezes a gente fala as palavras e a gente nem sabe o que está falando, né? Estratégia é uma palavrinha que vem do grego, estratégia, que é a arte de coordenar um plano. Em outras palavras, é a manobra para alcançar um fim. Você tem um plano? Perfeito. Você planejou todo o seu ano de 2022? Ótimo. Vocês planejaram para ir para a faculdade? Perfeito. Bem, como nós vamos executar isso e como nós vamos chegar do outro lado? Aí que você usa estratégia. Irmãos, a Bíblia está cheio de estratégias. Quer ver o Senhor Jesus usando uma estratégia? Lembra quando lá no João 4, Jesus chegou assim e falou para os discípulos: vai lá para Sicar. Sicar é terra de bêbado, terra de baixo. Vai lá para Sicar, que algumas vezes Jesus tem que mandar o povo sair perto de você, que ele tem uma conversa com você. E ele chega na cisterna, no chafariz. O pessoal do interior sabe o que eu estou falando? A Bíblia fala que é poço. No chafariz, e tinha uma senhora pegando água. Sabe o que Jesus falou com ela? Me dá um pedaço de pão. Não tem nada a ver pão com água. Jesus pediu água. A estratégia de Jesus para aproximar daquela senhora foi entrar no mundo dela. Ela estava pegando água, vamos falar sobre água. Por exemplo, sabe uma estratégia que a gente tem usado com judeus e muçulmanos? Você chegar para um judeu e falar Jesus loves you, Jesus te ama, o cara vai te dar um tapa na cara, né? Mas se você chegar para um judeu e contar a história do Abraão, Isaac, Jacó, Moisés, não esqueça do rei Davi. Você tem ele na sua mão. Aí você pode falar que o sangue de Jesus tem poder, que Jesus te ama. Pode falar tudo. Por quê? Porque a sua estratégia de levá-lo a Cristo já foi alcançada. Quando Jesus pediu água, ele falou a linguagem daquela senhora. Ela estava mexendo com água. Se você for falar com um muçulmano, é claro que você não vai falar do Isaac, vai falar do pastor Ismael, falar do outro Ismael lá atrás. E vai falar do Abraão, e você tem um muçulmano nas suas mãos.
para então desenvolver o seu plano através dessa estratégia de falar de Jesus para ele. Então a Bíblia é carregada de pessoas que usaram de estratégias. Logo na introdução aqui, nós sabemos de princípios, de valores, de propósitos que nós vimos. Olha para o apóstolo Paulo, por exemplo, em 1 Coríntios 9. Nós estamos na introdução aí do nosso estudo, na página 22 da sua apostila, se você gosta de anotar. Olha aqui que a estratégia que o apóstolo Paulo usou para conquistar, para ganhar pessoas para Cristo. Porque no final das contas, irmãos, nós estamos passando por aqui em caminho ao céu. E vamos levar o máximo de pessoas conosco. Esse é o nosso plano. E a estratégia de desenvolver isso vai depender da pessoa, o que ela faz, para entrar no mundo dela. Porque quando você entra no mundo dela, você consegue. E aí você torna amigo. E acabou. Um amigo não fala não para o outro, né? Olha o que o apóstolo Paulo fez em 1 Coríntios 9, o versículo 19. Ele começa e fala: porque, sendo livre de todos, fiz-me escravo de todos, a fim, olha aí, de ganhar o maior número possível. Olha aqui a estratégia que ele usa no versículo 20. Eu procedi para com os judeus como judeu, a fim de ganhar os judeus, para os que vivem no regime da lei, como se eu mesmo assim vivesse, para ganhar os que vivem no regime da lei, embora não esteja eu debaixo da lei. Olha o versículo 21, o que ele fala. Ao sem lei, como se eu mesmo o fosse, não estando sem lei para com Deus, mas debaixo da lei de Cristo, para ganhar os que vivem fora do regime da lei. E aí ele chega no versículo 22, e eu gosto muito. Apóstolo Paulo não era nada fraco. Um homem que uma vibra morde ele sacode, e nada acontece. Um homem que até a roupa dele ressuscitava e curava. Um homem que estava pregando e gostava de pregar, viu? Acho que ele era amigo do pastor Joel. Pregou até meia-noite, o Eute cai, ele vai lá embaixo e ressuscita. Um cabra desse não é fraco. Absolutamente não. Mas, olha o que ele fala no versículo 22. Fiz-me fraco para com os fracos, com o fim de ganhar os fracos. Fiz-me de tudo com todos, com o fim de por todos os modos, salvar alguns. Tudo faço, e aqui ele fecha, por causa do evangelho, com o fim de me tornar cooperador com ele. Viu as estratégias que ele usou com o judeu? Ele tratou na linguagem judia. Com os fracos, ele desceu e sentou com os fracos. E assim por diante. Isso são estratégias de você desenvolver o seu plano e chegar naquela pessoa que Deus vai colocar no seu caminho em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. E Deus vai colocar, viu? Você está orando, daqui a pouco Deus vai começar a fazer. Estratégia. Lucas 14, está na sua apostila aí esse versículo, do 28 ao 30 diz: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos para ver, porque você tem que acabar. O negócio, meus irmãos, não é o começo. Para te falar a verdade, entre eu e você aqui, o pessoal da internet, começo não me impressiona. O maior homem do mundo, o homem mais rico e poderoso do mundo, o Senhor Jesus, teve o começo numa cidadezinha menor que Almenara, Cana da Galileia, que aparece 2 vezes na Bíblia, insignificante. Olha o fim de Jesus. Venceu a morte. O começo não é tão importante. Você pode começar nas suas estratégias lá embaixo. Fica tranquilo. O importante é terminar. O importante é você andar do começo, passar pelo meio e chegar ao fim. Com uma vida, como diz o Jó. Eu gosto muito do que o Jó diz. Com o contrato que ele fez com os olhos com Deus. O contrato de olhar para Deus e tirar o olho de todas as coisas que tirasse a meta dele de conhecer a Deus. Então, meus irmãos, a própria palavra de Deus, isso é o Senhor Jesus nos aconselhando, você não pode começar nada se você não tem um planejamento, se você não sabe quando vai chegar, o que vai gastar. Isso aí aplica em todas as áreas, né? Eu não posso comprar uma casa quando eu não vou poder pagar o que o mortgage seria, né? E isso que aconteceu uns anos atrás, não precisa falar sobre isso, que vocês sabem muito bem. Provérbios 24, outro versículo na sua Bíblia aí, Provérbios 24, 20, o rei Salomão, ele diz:
forma primeiro a tua lavoura, levanta a tua casa. Eita, olha aí, ó. Fica esperto aí. Então estará à vontade para construir a sua família. Meu amigo, quem casa, quer casa. Primeiro você vai construir, e depois você casa. Você vai planejar, você vai ter os planos, e vai ter estratégias para chegar onde você quer. Lembra que a maior estratégia foi do Senhor Deus, antes da fundação do mundo. E nós ouvimos isso aqui de uma forma muito linda domingo passado, pelo pastor Adriel. Ele já tinha preparado a solução do seu e do meu problema, o Senhor Jesus Cristo, o nosso Salvador, o nosso Senhor, para através dele chegarmos do céu. Deus tinha um plano, e Deus é organizado demais, muitíssimo organizado. Ele tinha um plano e executou o plano de acordo à vontade e à sabedoria dele. Então, meus irmãos, de novo, as primícias são uma lição de vida, irmãos, de como nós podemos ser crentes, mas crentes, como diz sempre o pastor, crente de verdade. Mas pessoas, nós podemos ter até o mundo na lua, mas nosso pé tem que estar no chão. Nós podemos até ter planos que para muitos parecem planos de louco, mas se Deus te deu esses planos, o próprio Deus vai dar estratégias para você chegar do outro lado, independente do seu começo, você vai chegar em nome de Jesus. Glória a Deus por isso. Bem, pensando nisso, quais são as estratégicas bíblicas? Na nossa apostila aqui, nós temos uma que é a devocional, a memorização da palavra de Deus, ler sistematicamente, regularmente a palavra de Deus, fidelidade e lealdade à igreja e o serviço cristão. Vamos dar uma passada por elas para nós crescermos juntos e aprendermos algumas estratégias que estão na Bíblia para o nosso crescimento. Olha, gente, para o crescimento tanto espiritual como material. Você sabia que o seu pai, ele é dono de toda a riqueza? Ele é dono, a Bíblia fala, está lá na sua Bíblia, que ele é dono da prata e do ouro. Então, ele pretende e quer abençoar-nos, tanto espiritualmente como materialmente. Bem, como nós podemos alcançar isso? A primeira delas, a primeira atividade é a questão devocional. Devoção, meus irmãos, é uma observância de uma prática sistemática. A devocional, na verdade, é um culto privado. É você e Deus. Sabe aquele culto que você não mede palavras? Não que você vai falar palavras feias, viu? Ninguém está com você mesmo. Você chega para Jesus e rasga o verbo. Sabe por quê? Jesus já conhece que você ia orar, que você vai falar de toda forma. Você não precisa nem chegar de excelso e grandioso. Não! Jesus, meu Senhor, estou aqui. Esse é a devocional, só você e Deus. Você abrindo para Ele. Essa é uma das estratégias para você aproximar mais de Deus. Olha para Daniel 6:10, por exemplo. Quando Daniel, olha que homem de devocional. Quando Daniel soube que o edital estava sendo assinado, diz a palavra de Deus em Daniel 6:10, ele entrou em sua casa, no seu quarto de cima, onde estavam abertas as janelas que davam para o lado de Jerusalém, lá do leste, e 3 vezes ao dia, se punha de joelho e orava, e dava graças diante de Deus, como também antes costumava fazer. Irmãos, isso aqui foi depois do decreto de um rei. Porque quando você é uma pessoa de devoção a Deus, quando você tem as suas devocionais, quando você está perto de Deus, rei pode dar decreto, presidente pode dar decreto, médico pode dar decreto, advogado pode dar decreto, juiz pode dar decreto. O seu médico, o seu juiz, o seu advogado ainda não falou nada, continua. Isso não pode abalar a sua devoção a Deus, independente das circunstâncias, porque é você e Deus. É Deus quem comanda a sua vida. O repórter é de Deus, gente. O nosso problema é que nós andamos com tanto medo que alguém começa a tossir, está morrendo. Está morrendo coisa nenhuma, Deus não falou nada. É Deus que fala, é Deus que escreve, é Deus que determina, é Deus que é o dono da vida. E se chegou a vez de ir, glória a Deus. Eu prefiro estar lá do que estar aqui, é muito melhor. Claro que eu vou sentir saudade da Cirlei, dos meninos e tal, queria estar aqui com eles, mas eu não. Eles vão para lá também um dia. Então, irmãos, nosso problema quando nós não temos, somos pessoas devocionais, pessoas que sistematicamente estamos falando com Deus, qualquer coisa nos abala.
Tem uma pessoa que eu recebo uma mensagem que, se eu não fosse crente, eu estaria pegando o revólver e dando um tiro na cabeça, eu não dirigiria na 95. Porque tudo é perigoso, o avião vai cair. Você está dentro da igreja, o teto vai cair na sua cabeça. Na sua casa, cuidado com o teto da sua casa. Cuidado com o carro. Meu amigo, pelo amor de Jesus, é Deus que nos guarda, é Deus que nos guia. Colossenses 3:3, porque você está morto, porque vós morreste, e a vossa vida está, eu gosto dessa versão, escondida em Cristo, e Cristo está escondido em Deus. Eu vou dar um exemplo disso aqui. Eu só vou dobrar aqui, depois eu desdobro esse envelope. Colossenses 3:3, para a gente parar de ser medroso. Eu parar de ser medroso. Se aqui fosse Deus, a capa da Bíblia, aqui sou eu. E as folhas é Cristo. Quando alguém olha para mim, quando Satanás olha para mim, quando o meu inimigo quer me destruir, ele vê Deus. Colossenses 3:3. Se ele conseguir passar por Deus, o que é impossível, ele vai ver Jesus, para depois chegar no cilmo. Meu irmão, nós estamos escondidos em Cristo, e Cristo está escondido em Deus. O dia que nós entendermos Colossenses 3:3, não quer dizer que você vai ficar na frente de um trem de ferro e falar, não vou morrer, pode passar. Vai morrer sim, e vai para o céu. Mas nada vai te acontecer se você tiver uma vida devocional e você for temente a Deus. Se Deus quiser e se Deus permitir que aconteça, glória a Deus. Sabe por quê? Ele mesmo vai dar o livramento, ele mesmo vai dar estratégia para você chegar do outro lado. Não importa quando você começa, do ponto A ao ponto B, existe uma ponte. E nessa ponte, só quem passa sabe o que passa. Fica tranquilo, nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar no céu, em nome de Jesus. Porque nós somos pessoas devocionais, em nome de Jesus. Devocional é um negócio interessante. O Dr. Maxwell Maltz, é um psiquiatra, ele falou que em 66 dias, se você fazia a mesma coisa por 66 dias, a sua mente vai te cobrar a continuar fazendo isso. A psicologia diz que são 21 dias. Se você fazer uma coisa, a mesma coisa 21 dias, no 22º dia, você vai ser obrigado a fazer. Quinta-feira, depois de amanhã não, né? Quinta-feira, dia 13. Você vai ver que alguns de vocês aí vai chegar lá para 5 da tarde, vocês vão querer, tem que ir para a igreja. Mas as premissas já acabaram, que vai acabar na quarta. Por quê? Você começa a fazer uma coisa repetidamente, a sua mente te condiciona a isso. Já pensou? Você já teve vontade de chegar em algum lugar para ler a Bíblia ou para orar alguma coisa? Teve uma vez que eu estava lá no office e deu uma vontade de orar. Muita vontade de correr lá no banheiro. Aí eu falei, não vai ter ninguém lá. Quando eu cheguei lá, tinha uns 3 carinhas lá, não deu para a gente orar direito, mas eu orei assim mesmo. Mas algumas vezes isso é o Espírito de Deus te falando para fazer alguma coisa por alguém. São estratégias que Deus usa, e Deus está usando você para desenvolver o plano dele. Já pensou que privilégio? Os anjos queriam fazer, sabia? Lá em Pedro, os anjos gostariam muito de pregar o evangelho, mas Deus privou, falou, não é o Silmo. O Silmo está lá na terra, deixa que ele resolve. Olha, você também, viu? Não é só meu nome que está lá, não. O seu também. Glória a Deus por isso. Então, irmãos, é um privilégio que nós temos de desenvolver o plano de Deus nesse mundo dos viventes. Até aquele dia. Olha, quando chegar lá no céu, a gente vai ter tanta surpresa. Eu creio que vai ter pessoas lá nos abraçando, falou, puxa, Sam, muito obrigado. Eu nem te conheço, brother. Conhece agora. Você lembra tal dia que você falou, Jesus te ama. Jesus loves you. Só isso. O Espírito Santo faz o resto. Irmãos, quando você tem uma vida devocional, água pode até entrar no barco, mas o barco não afunda. Deus não vai deixar os seus filhos serem decepcionados. Se Deus está com você, e se a estratégia é de Deus, o barco não vai afundar. Ele vai balançar um pouquinho, fica firme. Lembra do começo? Lembra do fim? Você está passando pelo meio. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar no fim, em nome de Jesus. Uma segunda coisa, uma estratégia que nós temos que usar, é memorizar a palavra de Deus. Eu gosto muito do versículo que foi escolhido aqui, que é o Salmo 119, versículo 11. Escondi a tua palavra
na minha mente de dentro, coração. Essa palavrinha coração aqui, se você gosta de estudar, é mente de dentro. Não é esse coração que joga sangue para o corpo, mas a mente que te controla. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Sabe por quê? Quando o pecado chega e bate à sua porta, à sua janelinha, quando ele chega e bate, o que acontece? Tudo que você escondeu no seu coração vai ser jogado para fora. Você sabia, diz a psicologia? Se vocês não concordarem, converse com os psicólogos. Aqui tem alguns. 90% nós somos guiados pelo nosso subconsciente. O subconsciente, ele não discute. Ele transforma ideias em realidade. Se você encher o seu subconsciente, a sua mente de dentro, aqui atrás, de Bíblia, versículo, na hora da adversidade, ele vai começar a jogar para o seu consciente o que você estudou. Sabe por quê? Porque você memorizou a palavra de Deus. Bem, por falar nisso, eu lembrei um negócio aqui. Os meninos lá em casa sempre foram bem ativos em esportes. E o Semi jogou para o Boca Jets. Boca Jets all the way, my friend. Sempre jogou para o Boca Jets. Raptors também. Yeah, you know. Não é código não, pastor, é time. O pastor entende, também ele é jovem igual a gente. Os meninos sempre, e o Samuel jogava para o Boca Jets aqui de Boca. Esse negócio de memorizar a Bíblia é tão forte e nunca vai sair da sua mente. Olha o que aconteceu. E quando ele era pequenininho, a gente sempre fez culto doméstico. Irmãos, culto doméstico é uma arma que os seus filhos vão usar com os bisnetos, com os filhos deles, com os netos deles e assim por diante. E nos nossos cultos domésticos, eu sempre fazia ele memorizar a Bíblia. Quantas vezes tem a Bíblia? A gente cantava a Bíblia. Era o nosso culto doméstico era um culto bem inconvencional. Inconvencional, essa palavra existe? Não era um culto certinho, né? Assim, sabe? Tudo organizadinho. Mas, anyway, ele jogava a Bíblia na cabeça dele. E ele estava disputando pelo distrito, condado, Palm Beach County, Broward County, o título do anel de futebol aqui em Pembroke Pines. Ele me contou isso depois. Você lembra disso, Sam? E ele disse, faltavam 6 segundos, se o time estava perdendo de 3-0, ele tinha posse da bola. 6 segundos. É claro que os segundos passou, mas em jogo de futebol americano, você sabe que o juiz não pode terminar o jogo se a bola estiver em curso. Ele pegou a bola, ele era um running back, ele começou a correr, e ele disse que começou a sentir uma dor muito forte no estômago. E ele lembrou do que eu tinha ensinado nos cultos domésticos. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Eu sempre falava, todas as vezes que você estiver em apuro, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, Ele vai resolver. E ele disse que ele recitou esse versículo, jogou a bola para o Lailo chega, touchdown, e eles são campeões. O poder de você ter na sua mente a palavra de Deus. Memorize a palavra de Deus. Coma a palavra de Deus. Toma café da manhã com a Bíblia. Eu gosto, geralmente, de acordar um pouquinho mais cedo e ler um pouquinho a Bíblia. Mas no seu horário que você tem. É a sua estratégia de memorizar a palavra de Deus, meu povo. A tradição oral, por exemplo, Deuteronômio 6. Olhe para Deuteronômio 6. A gente tem que ir lá, meus irmãos, porque isso aqui, nós pais... Bem, eu não sei sobre vocês, mas eu errei muito, porque eu não cumpri realmente Deuteronômio 6 na minha família. E nós, homens, somos responsáveis por isso, viu? Não é a mulher que é responsável para criar no mundo judeu, não, é os homens. Mas a gente entrega para as nossas esposas e deixa elas resolver tudo. Deuteronômio 6, olha, a partir do versículo 3 diz o seguinte: ouve, pois, Israel, e atenta para o bem que te suceda, e multiplique na terra que mana leite e mel. Agora ele vai lá para o versículo, 6 e fala assim: estas palavras que hoje te ordeno estará no teu coração. Olha agora, tu as inculcarás. Você sabe o que significa essa palavra? Quebrador de brita, o pessoal do interior que quebrou brita para ganhar dinheiro. Você pegar um martelo e uma talhadeira e bater na cabeça do cabra, abrir, colocar a Bíblia e fechar novamente. Você vai inculcar na cabeça dos filhos, na sua cabeça,
dos teus filhos, e delas falará assentado em casa, andando pelo caminho, deitado, ao levantar-se, também as atará como sinal na tua mão, e será por frontal entre os teus olhos, na testa, escrever Bíblia na testa. E as escreverá nos umbrais de sua casa e nos portais. Uma vez eu levei isso tanto a sério, muitos anos atrás. Eu levei isso tanto a sério, irmão, que eu peguei aqueles cartãozinhos 3x5, 3x5, assim, sabe, que você compra ali no Home Depot, compra 100 por $1, $2. Eu escrevi tudo quanto foi versículo bíblico, de frente em português e atrás em inglês, pastor Maurício. E eu enchi a casa daqueles trem. Chegava no espelho, pá, versículo bíblico. Como é que você vai pecar? Tá com versículo bíblico lá. Chegava aqui, pá, versículo bíblico. No carro, versículo bíblico. Não dava nem para pecar, porque a Bíblia estava toda só em volta. Então, irmãos, vamos inculcar isso na nossa mente. Sabe por quê? Quando você está com a mente cheia de Deus, cheia de Bíblia, cheia de versículo, quando alguém chega para mimir essas coisaradas que tem aí, você não tem tempo para isso, não. Você está tão ocupado, a sua mente está tão cheia de Deus, que você não tem tempo para essas conversinhas. Sabe? Você está tão pensando no céu, preocupado com as estratégias de levar pessoas para Deus, que você não tem tempo de falar da vida dos outros. Na verdade, eu não tenho tempo de falar nem da minha vida, imagina da dos outros. Se ele que a diga. Não tem tempo nem para ela ultimamente. É uma correria, né, aqui nesse país, né? Parece que o tempo passa mais rápido, mas não passa não. Mas a outra estratégia aqui da palavra de Deus, meus irmãos, é a questão de ler e estudar, presta atenção, regularmente, sistematicamente, a palavra de Deus. Tudo que se faz sistematicamente, ela fica. Se você ler a Bíblia todo dia, se você orar todo dia, você vai começando a vai sistematizar a sua vida, que o dia que você não fizer isso, você vai sentir falta. E aqui vem novamente, irmãos, pais, culto doméstico. Ultimamente, os meus meninos já cresceram lá em casa. A gente ainda faz de vez em quando culto doméstico, quando eles estão lá. O último a gente fez, era quase 1h da manhã. Estava todo mundo lá. Acho que o Alan estava lá, falei, Alan, pega o violão aí, brother, vamos lá. Você me estava aqui na Flórida ainda. Mas, culto doméstico, meus irmãos, eles vão amanhã falar com seus netos, como eu já tenho falado, o que acontecia quando eles eram crianças. Então, nós temos que estudar, nós temos que ser sistemáticos na palavra de Deus. Esses princípios, meus irmãos, os princípios bíblicos, eles têm que tornar a nossa filosofia de vida, gente. Nós temos que andar de acordo com isso aqui, por isso aqui, através disso aqui. É Bíblia, Bíblia e Bíblia, e não tem tempo para nada mais. É claro que você vai viver sua vida, vai trabalhar. Eu aprendi muito com o Luiz Gustavo, que vira e mexe, a gente não tem tempo para ler Bíblia. E ele mexe com piscina, né? O cabra está lá 1h, 45 minutos mexendo com piscina, sabe o que ele faz? Ele coloca os fones no ouvido e tem um aplicativo de Bíblia, fica ouvindo a Bíblia. O que eu faço? De uma casa para outra, de um lugar para outro, entro no YouTube e vou ouvindo Bíblia. Eu não gosto muito do Cid Moreira, não, que tem um bocado de orquestra tocando lá, aquela coisada toda. Mas tem outro rapazinho lá que ele só lê. E ler Bíblia, sabe por quê? O seu subconsciente está captando tudo. Nesse momento agora, você está pensando no Brasil, na sua família amanhã, no seu trabalho, que hora que vai acordar, o que vai comer quando chegar em casa. Está pensando tudo isso. Mas o seu subconsciente está gravando tudo que eu estou falando. Um dia, o Espírito de Deus, essa palavra de hoje, vai ser o seu livramento num dia. E Deus vai fazer o seu subconsciente jogar para o consciente e Deus vai fazer o que Ele quer fazer através da sua vida, em nome de Jesus. Estude a palavra de Deus. Leia a Bíblia. Leia a Bíblia. Gente, o maior professor é o Espírito Santo. Ele explica tudo. A Bíblia explica ela mesma. Entendendo? Lê a Bíblia e pega os versículos que são parecidos com aquele em outra parte da Bíblia, vai lendo. E se você tiver dúvida, sabe o que eu falo com o Espírito Santo? Eu falo, olha, o Senhor que escreveu isso aqui, eu não estou entendendo isso aqui, Espírito Santo. Me dá uma luz aí para ver o que é isso aqui. E uma vez eu falei com ele, eu não vou sair daqui até o Senhor falar o que é isso aqui. O Espírito Santo fala. O Espírito Santo interpreta, porque a palavra é dele, é ele que faz, é ele que te guarda, é ele que te guia. Leia regularmente a palavra de Deus. Agora, não espera na hora dos apuros, clamar a Deus, quando você não está preparado, né? Vai chegar no vestibular, para fazer o vestibular, bem, Deus vai me ajudar aqui, não. Deus vai fazer isso, não. Deus ajuda quem madruga.
Né? Você tem que fazer. O que é para você fazer, Deus não vai fazer. Deus não é seu babá. Agora, se você fez, Ele vai fazer você lembrar das coisas dele e outras coisas para a vida secular também. Leia a palavra. Existe uma expressão aqui que ler a Bíblia regularmente é mais importante que comer regularmente. Na verdade, faz sentido, porque ler Bíblia é espiritual. Nós vamos para o céu com versículos bíblicos. A comida vai ficar por aqui mesmo. Mas leia a palavra de Deus. E o outro ponto, irmãos, é fidelidade e lealdade à igreja local. Fidelidade é quando você está presente, lealdade é quando você está ausente. Ser leal e ser fiel à sua igreja local. É tão sério isso aqui, que você pode perder bênçãos por não ser fiel a Deus e não ser fiel à sua igreja local. Também, é claro. Nós vemos um caso desse que aconteceu com Saul, por exemplo. Né? Não ter esperado o líder chegar para fazer a coisa, passar na frente, fazer o que não deve, o que não te cabe fazer. Cuidado, com Deus não se brinca. Deus é santo, na sua presença não pode haver pecados, e Deus não brinca em serviço, gente. Deus é Senhor. Então nós temos que ser fiel. Que tipo de atividade você pode fazer? O que você vai desenvolver? A igreja local é onde Deus colocou você, e dali você vai desenvolver alguma coisa. Deus vai trabalhar em você. Né, meus irmãos? Então, isso é importantíssimo, que nós aprendamos isso. E a última estratégias que nós temos na sua apostila é o serviço cristão. Serviço, na verdade, uma raizinha desse serviço vem da palavra diaconia, que é diácono. E hoje, o irmão José, o presbítero José, pastor Josias, quando nós chegamos, ele abriu a porta. Olha, pensa no serviço. Isso é serviço, né? Lá no céu, Deus vai recompensar. Entendendo? Então, o serviço, irmãos, na igreja tem alguma coisa para todas as pessoas. O meu problema e o problema de algumas pessoas, algumas vezes é que nós não queremos fazer um trabalho que não é visto pelos homens. Gente, o nosso status é com Deus. O nosso negócio é com Deus. Se Deus mandou arrumar cadeira, vai arrumar cadeira. Lavar banheiro, vai lavar o banheiro. Você está no reino de Deus, trabalhando na obra do Senhor, independente da sua posição. Pensa no seu corpo. Aquele dedinho lá embaixo que ninguém vê. Mas se você tirá-lo, você pode perder um pouquinho do equilíbrio. Porque ele tem um valor de equilíbrio. Agora pensa nos olhos. Os olhos são membros de destaque. Porque você vê, pensa na sua boca, você fala, você comunica. Todos veem. Mas sem os dedinhos e sem o pé, os seus olhos, a sua boca, as suas mãos não chegam a lugar nenhum, porque um precisa do outro. Então, serviço cristão. Serviço quer dizer obediência, meus irmãos. Escravidão. É uma das estratégias que Deus também nos usa para desenvolver o plano dele. O serviço na obra do Senhor. Olha, nós não precisamos ler, mas em 1 Coríntios 12, 14, principalmente o versículo 18, vamos ler só o versículo 18. 1 Coríntios, o que o apóstolo Paulo fala sobre a nossa posição na casa de Deus, desenvolvendo a obra que é de Deus. 1 Coríntios 12, depois em casa você pode ler o restante, se você quiser, mas diz assim: Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como lhe aprouve. Se Deus colocou você para interceder por alguém, esse trabalho está sendo documentado nos céus. Os homens podem não ver, não importa. O seu negócio é com o céu. Se Deus colocou você para pregar, pregue, estude, esmerilhe na palavra de Deus. Esse trabalho é para Deus. Se Deus colocou você para fechar e abrir igrejas, esse trabalho é para Deus. Faça com todas as suas forças, com todo o seu coração. Também no seu trabalho. Eu, particularmente, costumo chegar lá na United e orar. Eu tenho um bocado de
quando não tem ninguém lá, tem um bocado de computador assim, eu saio abençoando aqueles computadores, e a minha oração é uma só, que a United Realty seja a companhia mais poderosa do mundo, não só da América, onde todas as pessoas que estão ali sejam pessoas ricas materialmente e espiritualmente. Ninguém está vendo, não importa. Você está intercedendo por alguém, você está fazendo o seu serviço no reino de Deus. Quem sabe um dia Deus vai usar isso para alguém chegar ao conhecimento do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, existe trabalho para todos nós, estratégias de Deus para salvar o homem. Olha, João, por exemplo, João 1, quando descreve que Jesus é vida, Ele é a vida que dá luz aos homens, através dEle todas as coisas foram feitas, e por Ele nós somos salvos. E Deus nos usa para que nós possamos fazer isso. Nós devemos servir no lugar que o dono da obra nos coloque. Não existe lugar mais seguro. Não existe lugar, você pode até, não é muito confortável, porque a vontade de Deus não é confortável, mas é segura. A vontade de Deus é igual o ninho de águia. Quando os filhinhos estão querendo ficar bem confortável, a águia ela começa a pegar aqueles pauzinhos e colocar para cima, para que os filhos da águia, quando forem deitar, eles começam a ser pinicados. Que algumas vezes Deus vai fazer as coisas inconfortáveis para a gente sair, para desenvolver o plano de Deus, para levar pessoas a conhecer o Senhor Jesus Cristo. O melhor lugar do mundo não é em um lugar confortável, mas o melhor lugar do mundo, o lugar mais seguro do mundo, é o lugar no centro da vontade de Deus, desenvolvendo o plano de Deus e usando estratégias que Deus deu a você e deu a mim, para que as pessoas possam ver Jesus em nós, para que as pessoas possam ler a Bíblia em nós, em nome de Jesus. Amém? Deus abençoe.